Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Queixas-te às vezes da vida no sonho em que te demoras, chorando de inquietação. Mas não nascestes na terra para a inércia que te abraça. Viestes à luta que passa para venceres a dor. Ergue-te, a terra te chama, a grandeza do trabalho. Sai de ti mesmo e semeia a paz, o bem, a esperança. Embora ferido, avança em tua meta de luz. Não temas, segue adiante. Alguém estará lá contigo. Esse excelso e doce amigo é Jesus, sempre Jesus. Iniciamos o programa de hoje com alguns trechos deste poema do Espírito Maria Dolores. Uma reflexão profunda e extremamente atual, porque o tema de hoje é justamente um precioso aviso contra as lamentações e reclamações que muitas vezes adoecem a nossa vida interior e nos cegam a alma. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, especificamente no capítulo 6, intitulado Precioso Aviso, que também inspira o título do programa de hoje, o instrutor Clarencio faz um alerta firme, profundo e extremamente atual. Após ouvir André Luiz lamentar-se repetidamente de suas dores, da saudade da família, das dificuldades enfrentadas após a morte física, Clarencio faz uma pergunta que atravessa o tempo e talvez sirva para todos nós. Clarencio pergunta a André Luiz: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? E antes de lermos essa resposta do benfeitor Clarencio, a gente faz questão já de trazê-lo, o nosso entrevistado, sempre com muita alegria, com muita gratidão dele estar aqui sempre conosco. Recebemos Arthur Valadares, que é o nosso entrevistado de hoje. Seja sempre, Arthur, muito, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Pri. Olá a todos que nos acompanham. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez para refletirmos sobre um tema muito pertinente, muito presente ainda em nossas vidas e que tantas vezes nos rouba a paz e nos consome energias preciosas. Que sejam reflexões proveitosas para todos nós. É isso aí. E nós vamos para a resposta do benfeitor Clarencio, tão necessária, já que a pergunta, também desejamos de fato a cura espiritual, o que devemos fazer? Se você costuma lamentar bastante, se chatear, reclamar da vida, veja essa resposta que a gente fez questão de colocar na íntegra aqui no programa. Vamos lá, abrimos aspas para ele, Clarencio. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. A lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário como imposição esmagadora
Enxergar os padecimentos onde há luta edificante significa revelar indesejável cegueira d'alma. Quanto mais utilize o verbo para falar, para dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que os prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá também aos teus parentes terrestres. Devemos considerar o nosso agrupamento familiar como uma sagrada construção, sem esquecer, contudo, que as nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. E aí Clarencio fala que estaremos ao seu lado, ao lado de André Luiz, para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, lá na colônia, no nosso lar, o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, eles consideram isso, e a providência transborda amor enquanto ainda vivemos onerados de dívidas. Se você deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Meu Deus, o Clarencio aclara a nossa visão, traz uma visão espiritual da forma como a gente não deve agir. Porque temos uma tendência tão grande, Arthur, à lamentação, à reclamação, à chateação. Estamos reclamando da família, das pessoas, do tempo, da falta de tempo, do trabalho, da vida, da saúde, do clima. Muitas vezes reclamamos de coisas tão mesquinhas e faz tão mal, não é verdade? De fato, e 2 pontos nessa fala de Clarencio chamam a atenção. Primeiro, quando ele diz que a lamentação, ou esse hábito pernicioso da lamentação, é na verdade uma forma de cegueira da alma. Aquele que não consegue enxergar a vida nas suas essências mais profundas, nas suas realidades fundamentais. Aquele que vê problemas onde existem na verdade soluções, recursos pedagógicos, oportunidades de crescimento. Então essa criatura, tudo ao seu redor estará contaminado por essa cegueira, ou por essa lente sombria de que ela se serve. Recordamos aqui a fala de Jesus, quando ele diz assim, que os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, isso é um indicativo de que há muita luz aqui dentro. Se porém os teus olhos forem maus, isso é um indicativo da sombra que albergamos ainda dentro da alma. Então é interessante isso, Jesus é como se ele dissesse, olha, a maneira pela qual uma pessoa enxerga a vida, isso fala muito da sua vida interior. Aquele que tem olhos bons, isto é, aquele que é otimista, aquele que é esperançoso, aquele que enxerga a melhor parte, o melhor lado das pessoas, das coisas, ele apenas revela a luz que já conseguiu acender em si. Aquele, porém, que tem os olhos maus, entre aspas, aquele que é amargo, aquele que sempre destaca o ruim, aquele que é pessimista, esse alguém apenas revela a sombra a que ainda se prende. Então esse é um primeiro ponto que me chama a atenção do discurso de Clarencio. E depois ao final, quando ele diz que é preciso aprendamos a pensar com justeza. É muito bonito isso, né? Muito. Endireitar o nosso pensamento, sabe? Alinhar internamente em nós, num plano de coerência, num plano de maturidade, alinhar, sentir com pensar, com falar, com enxergar, sabe? Trazer realmente essa orientação interna, de modo que a gente não leia a vida de maneira torta, de maneira enviesada, a partir das perspectivas imperfeitas ou desequilibradas que nós ainda trazemos por dentro. E está aí muito do que é o nosso processo de aprendizado e espiritualização, endireitando o nosso pensar para pensarmos com justeza e removendo escamas para vermos com clareza o que de fato a vida é e o que ela nos proporciona. E algo também que me chamou muita atenção, Arthur, foi a questão da lamentação como doença, que ele traz enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. Porque o Espiritismo também nos ajuda a entender a força do nosso pensamento. E quando a gente pensa, a gente emite ondas que entram em sintonia e afinidade com as pessoas que estão
na mesma vibração e sintonia que nós. E isso traz até doença psíquica e doença física, certo? Certo, basta recordarmos que o conceito de saúde à luz da realidade espiritual é muito mais amplo do que um conceito de saúde baseado apenas no corpo físico, nos aspectos fisiológicos. Então, o Emmanuel, por exemplo, vai definir a saúde como sendo a perfeita harmonia da alma. Sim. Então, tudo aquilo que destoa da harmonia é alguma forma de adoecimento. Vícios, por exemplo, que nós trazemos, que são hábitos perniciosos, que nos fazem agir não em conformidade com a lei divina, mas em desacordo com ela, são, portanto, formas de adoecimento. É isso que o benfeitor Clarencio quis destacar. É uma enfermidade difícil de ser vencida, porque o que é a lamentação muitas vezes? Ela é um círculo vicioso, em que a criatura ela fica como que patinando, como que na areia movediça. Ela não consegue sair do lugar. Ela aponta todos os problemas, mas foge de todas as responsabilidades de lidar com eles. Então ela é muito hábil em levantar problemas, motivos para reclamar da vida, mas ao mesmo tempo ela deixa de lado aquilo que seria a solução, o tomar a responsabilidade para si, o buscar caminhos de resolução. Ela prefere ficar ali parada a reclamar, porque muitas vezes isso aparentemente custa menos energia do que resolver, mas não é bem assim. A longo prazo isso custa muito mais energia do que resolver, mas ela fica nessa posição que é um círculo vicioso. Então ela está ali como que presa naquela circunstância. E para sair disso, desse loop em que às vezes a criatura entra, consumindo energia, tempo, que são patrimônios preciosos do espírito, isso pode demandar muito tempo dela, pode demandar muitas dores para o despertamento. Então por isso que ele enquadra essa condição como sendo uma enfermidade de curso difícil, né, e de resolução laboriosa. E você, numa palestra recente que você fez sobre lamentação, você trouxe a história também do gigante deitado, do Jerônimo Mendonça, que eu acredito que seja uma história interessante a gente contar aqui no Esferas, porque também mostra a autopiedade, como é difícil também a questão da lamentação, do não aprender a falar excessivamente da gente mesmo. No caso do Jerônimo não era excessivamente ele falando dele, mas a questão da gente olhar para uma aprovação de um espírito caro a nosso coração, amigo, e também de uma questão relacionada a uma expiação ou provação, e excessivamente, eu não sei exatamente do Jerônimo como a gente pode afirmar qual seria, talvez as duas, mas ele também passou por uma dificuldade física, portanto que as pessoas lamentavam a sua condição física. Sim, ele foi buscar o Chico quando dessa condição, pois que chegou a ameaçar a sua vida física, né? Os amigos se organizaram, conseguiram levá-lo até Uberaba para ver se o Chico conseguia, de alguma maneira, superar, estancar aquela hemorragia que ele vinha vivendo. E ele aguarda o Chico voltar das atividades. Quando o Chico se aproxima, sempre com aquele otimismo, né, com aquele bom humor. Então Jerônimo estava ali com um lençol todo vermelho, em razão do sangramento. O Chico já chega já mudando, né, o tônus vibratório. Olha, está parecendo uma rosa, nosso querido Jerônimo, né? Isso já convidando o pensamento a outras faixas. E aí depois que o Chico o acolhe e tal, aplica um passe, Jerônimo já sente o tratamento ali sendo veiculado, de fato veio a se curar fisicamente. O Chico então vai esclarecer o que estava por detrás daquela condição que chegou a ameaçar a sua existência. Ele disse assim: Jerônimo, essa questão é porque você acabou aceitando o coitadinho. Então, ele vinha seguindo com resiliência, com coragem, diante daquela prova desafiadora, né, que lhe era proposta. Contudo, eram tantas pessoas no entorno que, ao ver a sua condição, lamentavam, como se aquilo fosse algo a lamentar, e não vendo ali uma oportunidade para ele de crescimento, alguém que estava se portando bem diante da prova, mas foram tantas pessoas lamentando, que ele, por alguma invigilância, acabou cedendo aquilo e realmente passou a considerar-se um coitado, né? A lamentar aquela condição, e aquilo foi de tal forma que acabou repercutindo fisicamente, gerando aquele aviso que se traduz no corpo. Lembrando que Jerônimo, de fato, era tetraplégico, ele era cego,
E ele tinha condições realmente bem difíceis físicas, muitas dores, passava apertado. E muitas vezes as pessoas lamentam aquela situação, amam aquela pessoa, não gostaria que ela passasse pelo que ela está passando. A gente tem esse sentimento quando acontece com uma mãe, com um filho, a gente vê um irmão, independentemente da ligação material que a gente tem com aquela pessoa, e a gente muitas vezes cai na lamentação. E a postura principal nunca poderia ser essa, Arthur. Exatamente. Uma postura de estímulo, né? De ajudar aquele espírito a vivenciar a prova que a vida lhe proporcionou. Ao invés de puxá-lo para baixo, criando motivos ou sintonias, vibrações que o possam fazer cair nesse estado de lamentação, é estimulá-lo, secundar os seus esforços nesse empenho que ele vinha demonstrando. Por isso, ao despedir-se do Chico, depois de curado e tudo mais, né, ele diz ao Chico, muita paz. Ao que o Chico responderia, corta o Z, muita paz, isto é, segue trabalhando, meu amigo, porque no trabalho, vencendo essa luta, vencendo essas provas, é que você vai manter a saúde e vai cumprir aquilo que veio fazer. Mesmo nessas condições. Mesmo naquelas condições. E pra gente isso é um grande exemplo, porque muitas vezes desanimamos por tão pouca coisa. Exatamente, caímos nesse estado. Por isso, aprender a pensar com justeza, com a ajuda da doutrina espírita, que com certeza nos abre horizontes novos, não é verdade? E chegamos na hora do nosso querido momento Chico Xavier, hoje com a mensagem Não Estrague o Seu Dia do Espírito André Luiz, psicografada por Chico. Refletiremos sobre como muitas vezes somos nós mesmos que alimentamos o peso, a irritação, o sofrimento que carregamos ao longo do caminho. Momento Chico Xavier. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Paz espera. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Olá, eu sou Eliane Baruch Bignotto, do Complexo Bom Jesus. Estou aqui para falar sobre um tema hoje que se faz necessário muito nos dias de hoje. É sobre a paciência. Devemos sempre agir de uma forma paciente, desenvolver a paciência dentro de nós e principalmente com o próximo. Ser paciente nos traz a
certeza de que nos tornamos mais tolerantes. Estamos falando de um tema, a tolerância, que infelizmente hoje em dia se faz muito necessário. O ser humano hoje age de uma maneira muito intolerante em todas as situações, em pequenas e grandes situações, e acaba deixando de lado a paciência, a oportunidade de se conhecer e conseguir se controlar agindo com paciência. Então pense nisso, pense que a paciência é um diamante para nós nos fazer pessoas melhores, pessoas mais queridas, pessoas leves e naturais. Paz espera. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é um grande alerta, é um aviso precioso sobre o poder destrutivo da lamentação com ele, nosso querido Arthur Valadares. Mas antes de voltarmos, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre entregar as nossas preocupações. Vejamos aí o desenho, a menininha orando junto ao seu pet. E temos Pedro, capítulo 5, versículo 7, entrega todas as preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Descansa. Temos que ter fé, temos que confiar, fazer a nossa parte é necessário, mas ter a certeza de que a providência divina faz o melhor em cada situação da nossa vida. @desenho que fala toda semana aqui para todos vocês, lembrando que é um perfil do Instagram, que você pode ir lá no Instagram seguir o @desenho que fala, e todos os dias mensagens espíritas, motivacionais, evangélicas e espiritualistas para vocês todos os dias. E a gente volta, Arthur, com o nosso entrevistado, Arthur Valadares, trazendo essa mensagem de Pedro, que a gente sempre tem que lembrar que a nossa parte precisa ser feita. E a nossa parte dentro desse olhar espiritual, como espíritos imortais. Não lamentando o que devemos não lamentar. E o que devemos lamentar? Já que não devemos lamentar, mas como devemos proceder? Como devemos nos comportar em situações difíceis que nós sabemos que colhemos também muito do que já plantamos? E a revolta, o orgulho, o egoísmo, não deixa a gente ter esse olhar sem, né, essa cegueira mesmo da alma. Muitas vezes a gente se revolta por muito pouco ou não sabendo o porquê. Sim, esse é um ponto muito importante, Pri. Até resgatando o caso do Jerônimo Mendonça, né, sobre o qual falávamos, muitas pessoas lamentavam aquela condição dele. Mas analisemos melhor. É alguém que está vivendo uma prova difícil. E nós sabemos que toda prova, toda luta, se não é fruto ali da rebeldia, da teimosia, se é uma circunstância que a vida trouxe, e ele vinha se portando bem, com resignação, com bom ânimo, com otimismo, o que lamentar? Se espiritualmente ele estava se saindo muito bem na experiência, crescendo com ela, desenvolvendo-se a partir dela. Então a gente nota que muitas vezes nós lamentamos aquilo que não seria digno de modo algum de lástima. Pelo contrário, é alguém que está espiritualmente triunfando. A condição física é desafiadora? Sim, mas seria de se lamentar no caso de alguém se entregar à revolta, à rebeldia, comprometer-se muito mais. Aí sim é algo digno de se lamentar, mas não uma lástima que nos mantém estagnados, não. Uma lástima de ver alguém que está escolhendo um caminho que será um caminho de felicidade. Então a gente nota que muitas vezes até a nossa relação com a lamentação ela é torta, né? Ela é, digamos assim, trocada. A gente muitas vezes lamenta o que não seria de se lamentar e não lamenta o que seria de se lamentar. Sim. Então, por exemplo, a gente lamenta alguém que está vivendo uma experiência difícil, mas que está saindo bem, que está moralmente firme, fiel às leis divinas, a gente lamenta a situação dessa pessoa. Mas a gente aplaude alguém que está com muitas posses, muitos recursos, mas se entregando a excessos de toda sorte, a desequilíbrios de ordem
material, de ordem pessoal, esse alguém muitas vezes será aplaudido, não será lamentado nas escolhas infelizes, nos exemplos infelizes que está ofertando. Isso nos remete também a uma passagem do próprio Evangelho, que está registrada no capítulo 23 de Lucas, quando Jesus está subindo o Calvário, de cruz aos ombros, pouco depois daquele momento em que o Cirineu o auxilia, temos aquele relato das mulheres que o acompanhavam, sua mãe, Maria Madalena, né, a esposa de Zebedeu, aquelas mulheres que o acompanhavam, e diz o texto que elas choravam e batiam no peito lamentando-o. E é então que Jesus aproveita a ocasião ali da proximidade e diz: olha, não choreis por mim, mas chorai antes por vós e por vossos filhos. Por quê? Era dolorosa a situação física de Jesus, claro, mesmo moralmente, né, o que o cercava, mas ele espiritualmente, moralmente estava incólume, estava na plena fidelidade a Deus, humilde, resignado, com amor incondicional, com perdão a toda prova. Então o que lamentar se ele moralmente estava reto, com o pensamento justo? Agora, nós outros, os que temos muito ainda a retificar nos caminhos humanos e que escolhemos ainda tantas vezes em detrimento da nossa paz e da nossa felicidade, isso é digno de lástima. É como se Jesus dissesse: olha, o único mal realmente digno de se lastimar é aquele que nasce do nosso coração. É o mal que nós ainda praticamos, é a escolha infeliz que fazemos em relação à lei. Essa é a lástima que ainda deve existir, mas não a ponto de nos estagnar. Deve existir para nos incomodar, para levar-nos à reflexão. Agora, lastimar quem, apesar de uma situação material difícil, está triunfando, está indo bem moralmente falando, isso não é digno de lástima, pelo contrário. Devemos secundar esse alguém no seu testemunho, no seu esforço, no seu empenho, como era o caso de Jerônimo Mendonça, como foi o caso ali do Cristo e tantos outros exemplos que teríamos. Com certeza, porque Cristo estava cumprindo seus deveres sagrados naquele exato momento. Mas a nossa visão ainda é tão material, ainda é de espírito tão imperfeito, que muitas vezes a gente cai nessa tentação de lamentação na hora errada. Exato. E não necessariamente no triunfo daquele espírito, porque a gente deveria realmente lamentar uma caída moral, isso, um erro de fato, analisando a questão espiritual, né? O espírito imortal, e não necessariamente algo físico, algo dessa pequena reencarnação aqui nossa, certo, Arthur? Exatamente. E nós temos muitos exemplos também do Evangelho, muitos exemplos relacionados a isso, mas uma grande questão também é como a gente pode fazer o oposto à lamentação, que é a questão da tolerância, que é a questão da resignação, que é a questão da paciência, que é a questão do perdão, que é a questão do desenvolvimento das virtudes para que a gente não caia em desânimo e lamentação. E isso é um desenvolvimento eterno da nossa reforma íntima. Sim, eu acho que um dos principais caminhos para a gente não ceder à tentação da lamentação, porque é um hábito e isso muitas vezes vai querer eclodir em nós, vai querer se manifestar ainda, eu acho que um dos caminhos principais é compreensão, do qual nasce também a própria tolerância que você mencionou. Então, compreender a finalidade das questões difíceis na vida, dos desafios, das circunstâncias, das convivências que nos desafiam de alguma maneira. Entendendo isso, nós já temos um dos principais antídotos para que não lamentemos, para que saibamos antes acolher aquilo, fazer a leitura mais adequada. Então, voltando ao exemplo que nós trouxemos no primeiro bloco, lembrando a definição de Jesus dos olhos enquanto a candeia da alma, quanto mais claridade eu trago para dentro, na forma de mais lucidez, de mais compreensão da vida, de mais entendimento de mim mesmo, das leis divinas, essa luz há de naturalmente se refletir na minha maneira de enxergar. Então eu passo a enxergar tudo por um outro prisma, com uma outra claridade. O problema, antes eu o veria como problema, mas agora eu o vejo como parte de uma solução. Uma enfermidade, por exemplo, que surja. Antes eu veria algo ali apenas pelo que me lamentar. Mas agora eu vejo aquilo como um precioso aviso da vida de que algo em mim não está ajustado, seja nessa existência ou em outras. Há um propósito para aquilo.
Deus não sorteia sofrimentos ou experiências difíceis. Tudo atende a uma justiça indefectível. Tudo tem uma finalidade de progresso. Então, o olhar esclarecido, ele passa a ter essa leitura. Ele foge, então, a esse estado enfermiço, esse estado acomodatício, porque a lamentação também é uma forma de acomodação, embora custe muita energia moral, espiritual, consome a criatura, rouba o seu tempo, mas é uma forma de acomodação. Ele foge a essa tentação para assumir agora com maturidade as responsabilidades que lhe são atinentes, porque o espírito mais esclarecido também será mais responsável. E é uma forma de justificar muitas vezes o que não é feito e o que deveria ser feito. E a lamentação tem algumas consequências drásticas que a gente pode até relacionar com obsessão também. Porque Sim. a gente entra em sintonia com a espiritualidade inferior, com espíritos que estão no mesmo grau, e a gente até fortifica a nossa faixa mental dentro dessa sintonia, certo? Com certeza. Recordando o próprio livro Pensamento e Vida, que você já mencionou aqui, nós temos ali os capítulos 8 e 9 que tratam da associação e da sugestão. E basicamente o que nós vamos ver ali é que, a depender da faixa que nós habitamos mais rotineiramente, nós estaremos automaticamente nos associando a todas as mentes encarnadas e desencarnadas que operem em faixa similar. E aí podem surgir também as brechas para os processos obsessivos. Só para ilustrar, nós temos um caso no livro Ação e Reação, em que o espírito tinha como tendência infeliz, o encarnado, o que era obsidiado, no caso dele era a avareza. E aí os seus obsessores, para induzi-lo ainda mais à avareza, preencheram a sua casa com espíritos desencarnados que eram avaros e que viviam, portanto, nesse circuito indefinido de pensamento em torno do dinheiro, da avareza, da usura. Então você imagina aquele tanto de mentes operando em torno dele na convivência diária no seu lar, insuflando a tendência infeliz que ele já trazia. No caso dele era avareza, mas isso pode se dar só reforçando. Ressonância. No caso dele é avareza, mas isso pode se dar em relação à lamentação, porque sabemos, temos muitos espíritos desencarnados que, como tinham esse hábito aqui, pelo fato de desencarnarem, não estão automaticamente libertos desse hábito, seguem lá com a mesma tendência. Espíritos que reclamam, espíritos que, por reclamarem tanto, desanimam da vida, cultivam um pessimismo perene. Então, esses espíritos vão se agrupar, vão se agrupando em torno dessa mente e aí vão reforçando cada vez mais esse estado enfermiço. Por isso, mais uma vez, Clarencio reforça o quanto é séria essa questão. Ele define como uma enfermidade mental de curso duradouro, e de resolução laboriosa. Sim. E como que a gente muda a nossa sintonia? Porque a gente tem que mudar a qualidade do nosso pensamento. E é algo que, se a gente for se associando cada vez mais, fica muito forte a gente tentar se desfazer. Então tem que ter muita força de vontade também. Sim. Aí, né, Arthur? Essa é uma grande preocupação, acredito, porque a gente tem questões sérias e a gente se associa, e aí a gente tem que ter uma clareza, uma justeza, como estava lá, para viver uma vida mais consciente. O primeiro ponto você já trouxe, vontade. Tudo começa com a vontade. Leon Denis, por exemplo, vai abordar esse tema tantas vezes nas suas obras. No seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem um capítulo magnífico chamado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, em que ele vai enfatizar a importância da construção dessa justeza do pensamento para a reforma do caráter e, por conseguinte, da vida. Mas tudo começa na vontade. E aí existem outros recursos fundamentais, pilares básicos de endireitamento do pensamento para obter essa justeza. O primeiro deles, oração. Hábito da oração. Segundo, estudo. Clareza nos raciocínios, entendimento da vida, entendimento de nós mesmos, levando ao terceiro, autoconhecimento. E por fim, pegando aqui 4 só para ilustrar, claro que existem desdobramentos, trabalho no bem. Nada melhor do que ocupar a mente em fazer o bem, em fazer o que é direito, em fazer o que é reto, o que está harmonizado com a lei divina. Com isso, o nosso pensamento também vai se endireitando, se harmonizando. Cultivando esses pilares básicos no nosso dia a dia, nas coisas mais singelas, reservando tempo para isso, gradualmente a gente vai conseguindo obter essa justeza de pensamento, eliminando quaisquer tomadas de associação com a lamentação, com a revolta.
Arthur Valadares, hoje aqui no Esferas da Vida conosco, e chegamos ao nosso quadro do NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, comandado pelo querido cientista e psiquiatra Alexander Moreira Almeida, trazendo mais uma importante reflexão sobre o nosso propósito de vida. Você tem dificuldade de entender o sentido da vida, o propósito da sua vida? Confira. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se você está com dificuldade em encontrar o seu sentido, o seu propósito existencial, pode ser que talvez você esteja olhando de um modo equivocado ou esperando algo muito grandioso que vai revolucionar a humanidade. Lembrando que o sentido e o propósito existencial, eles se referem àquilo que motiva, para onde eu quero levar a minha vida. Qual é o sentido, a direção, o que eu quero deixar dessa vida quando eu sair. O que eu gostaria que tivesse escrito no meu epitáfio, né? O que seria, o que eu gostaria de deixar. E esse sentido, este propósito, aquilo que me mobiliza a levantar todo dia e fazer algo, não precisa ser algo grandioso, reformar a humanidade. Muitas vezes eu preciso apenas levantar o olhar para a minha volta. O que a vida está me chamando? Quais são as oportunidades? O grande segredo para identificar o propósito é como eu posso usar os meus talentos, os meus pontos fortes no ambiente da vida que está à minha volta, de algo construtivo. Eu resumo, como eu uso meus talentos, meu ponto forte, de modo construtivo no mundo que está à minha volta. Isso pode ser um professor que vai dar aula e vai ajudar aqueles alunos a despertar o gosto do estudo, o gosto da melhoria, de buscar algo a mais. Pode ser o seu propósito, aquele cuidado essencial da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge. Pode ser o seu propósito uma coisa maior, fazer uma pesquisa, fazer alguma outra atuação política, seja qual for. Mas o mais importante, que eu sempre digo, é primeiro levantar o olhar e ver os chamados da vida. Erguer o olhar e ver o que a vida está nos chamando. Um amigo meu me disse, eu achei muito interessante, me disse que Deus nos chama através das pessoas e das circunstâncias que nos rodeiam. Mas tenhamos olhos de ver, para ver as oportunidades que vão surgindo. E aí eu vou identificar esse propósito, não de uma hora para outra, muitas vezes. Às vezes tem um insight, mas de modo geral é muito mais ao caminhar que a estrada vai se fazendo. Mas eu preciso ter olhos de ver, sair do comodismo e buscar ativamente realizar esses potenciais. Reservamos 2 shorts do querido palestrante Raul Teixeira, que vem ao encontro das nossas reflexões de hoje. Sou infeliz por causa da minha família. Minha família não me entende. Eu sou infeliz por causa do meu marido. Imagina, o marido que bebe, o marido que fuma, o marido que... Eu sou infeliz por causa da minha mulher, uma mulher gastadeira, uma mulher que não me liga. Eu estou infeliz por causa do meu patrão, ele não me aumenta. Eu sou infeliz por causa do governo. Imagina uma situação dessa que a gente vive hoje. Eu sou infeliz porque eu sou infeliz. Porque se a infelicidade não estivesse em nós, fosse uma coisa que está do lado de fora, a humanidade toda teria que ser infeliz. É muito comum nós encontrarmos as pessoas nas suas horas de agonia, de dor, de problema, de lutas, gritarem para os céus: que mal eu fiz a Deus para merecer isto. Veja como a ignorância é petulante. Como se nós tivéssemos condição de fazer mal a Deus, a inteligência suprema do universo. Como se o sapo pudesse cuspir nas estrelas, mas nós nos achamos a última Coca-Cola do deserto. Que mal eu fiz a Deus! O batráquio que a gente ainda é, supondo poder fazer mal a Deus. Que mal eu fiz a Deus para merecer esse castigo? Não, a gente merece castigo quando faz mal a si mesmo. Porque Deus é invulnerável.
A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira. Crianças e jovens em vulnerabilidade social. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui e venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é um grande alerta para todos nós, é um aviso precioso sobre o poder destrutivo da lamentação. É com ele o nosso querido Arthur Valadares. A gente conversou bastante sobre a questão da lamentação, sobre a questão de não nos lamentarmos, não ficarmos reclamando, sempre agradecermos. A gratidão é o antídoto para a lamentação. Que a gente deixe bem claro aqui no nosso último bloco. A questão da gratidão será a grande defesa para as nossas chateações do dia a dia, certo, Arthur? Sim, não aquela gratidão das meras palavras bonitas, né? Mas uma gratidão que realmente seja verdadeira, que seja espontânea, que nasça do coração, de uma reflexão madura sobre a vida e sobre nós mesmos. Essa gratidão, ela é de fato libertadora. Agradecer os desafios que a espiritualidade nos coloca para que a gente cresça espiritualmente. Arthur, e tem uma pergunta, eu falei que agora no final do bloco, pessoal, a gente vai fazer uma provocação aqui com o Arthur, porque tem uma pergunta que vale muito para todos nós, porque a gente estuda, a gente ouve palestras, a gente assiste Esferas, a gente tem os nossos evangelhos, as nossas buscas pessoais por crescimento espiritual, por crescimento pessoal, enfim. Nós buscamos sempre, né? Quem está aqui conosco no Esferas da Vida, a gente sabe que estamos sempre em busca da evolução. E aí Kardec
na pergunta 792 do Livro dos Espíritos, ele traz essa questão que eu acho importante a gente refletir sobre. Por que que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Por que que nós, depois de um programa das suas explicações, das questões relacionadas à alimentação, a qualquer tipo de questão, pensamento, sentimento, bondade, caridade, por que que a gente não decide, de fato, viver uma vida nova? Ter um planejamento espiritual, Arthur. Não, eu vou mudar de ano, quais são as minhas metas? Não é mais emagrecer, trocar de carro, mudar de emprego, é desenvolver a paciência. Esse ano é a paciência, esse ano é o ciúme, esse ano é parar de falar mal, de reclamar. Por que que a gente ainda tem essa força, essa trave, talvez, não sei? Olha, isso me remete a uma outra questão de Livro dos Espíritos, que é a questão 894. E Kardec ele pergunta assim: por que para algumas pessoas o bem parece tão natural e tão espontâneo? Essas pessoas terão o mesmo mérito do que nós, para os quais o bem ainda parece desafiador? E a resposta dos Espíritos ela é reveladora, porque eles dizem assim: é que para essas pessoas o bem se lhes tornou um hábito. Lutaram outrora e venceram. Então é muito importante isso. O que os Espíritos estão dizendo? O bem, ele é uma habilidade a ser desenvolvida, ele é um hábito. E por detrás de todo o hábito tem muita disciplina, tempo e perseverança. Seria o mesmo que a gente perguntar assim: por que alguém que vê uma orquestra se apresentar não sai dali tocando piano ou violino? Porque para ele chegar àquilo, ele tem horas e horas, disciplina, esforço, até que aquilo se torne natural, flua espontaneamente dele. O bem é a mesma coisa. O progresso moral, ele guarda relação com aquilo que a gente desenvolve em termos de habilidades artísticas, intelectuais. Então, trata-se de construir um hábito. E o que é um hábito? Emmanuel, mais uma vez, no livro Pensamento e Vida. Um hábito é uma esteira de reflexos mentais. Então vamos pensar assim, você pensa um rio. O rio ele tem uma calha por meio da qual ele flui. Construir um novo hábito é construir uma nova calha para esse rio. Vamos pensar que o rio é o fluxo da energia mental, espiritual do ser. Ele está acostumado a fazer fluir essa energia sempre por aquele mesmo caminho. Agora ele vai ter que construir um outro caminho. Como alguém, quando vai se construir uma hidrelétrica, você tem que desviar o curso do rio. Então, quanto você gasta de energia para abrir um novo assoalho para o rio? É o que você vai fazer internamente. Na consolidação dos hábitos novos que você precisa construir novos caminhos mentais. E isso consome imensa energia, tempo, disciplina. É por isso que muitos desanimam. Porque acreditam, talvez, que é algo que vai surgir assim, num sopro. Que é algo que não vai custar tempo, disciplina, autoconhecimento, perseverança. Você vai lidar com ingratidão, você vai lidar com um resultado que não é esperado, com expectativas frustradas, você vai lidar com tudo isso para manter o bem. Porque uma coisa é o começo do bem, ele é encantador, né? Como dizia Emmanuel Chico, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. O começo ele é encantador, agora ver a obra seguir, ver o quanto vai custar e tal, tem muito empenho aí. E nós trazemos do pretérito um hábito que nos leva sempre a priorizar satisfações mais imediatas em detrimento daquelas que são mais duradouras, mas que exigem mais. Então, enquanto o espírito de fato não decidir a pagar o preço de conquistas definitivas, de deixar a satisfação mais para frente, para cumprir o dever agora e conquistá-la depois, enquanto ele não mobilizar muita vontade e esforço, por isso eles tratam de disposição lá no Livro dos Espíritos, né? Poucos exercem a vontade, poucos estão dispostos. Enquanto o espírito não decidir isso, ele vai ficar nessa mesma craveira, nesse circuito vicioso em que ele prioriza o bem-estar imediato em detrimento dos valores morais. Ele adquire algum gozo mais instantâneo para depois sofrer com o tédio, com o arrependimento, com os excessos que ele criou para si. Mas a partir do momento que ele decidir, ele inicia uma empreitada.
cujos primeiros frutos demorarão algum tempo para colher. E é por isso que muitos não desistem. E é o que os espíritos responderão a Kardec quando ele pergunta isso. Por que a humanidade não realiza todo o bem que poderia? Porque falta a disposição de percorrer esse caminho, de fazer a obra, de construir um novo leito mental por meio da qual a energia do nosso sentir possa fluir. Agora, com o bem se tornando mais espontâneo no transcurso desse esforço. E é tão triste a gente ler que falta disposição, como se a gente não tivesse disposição para o bem, disposição para a mudança. E a questão da mudança e da transformação é algo que a gente precisa pensar sobre. Estamos aqui para essa grande transformação. E a grande transformação é essa. E você enxerga desafios atuais que a gente precisa ter um olhar mais atento hoje, contemporaneamente, Arthur? Com certeza. Antes, apenas abrindo um parêntese, essa é uma lamentação legítima. A falta de disposição. Não é? Você olha e fala, meu Deus, os espíritos jogam na nossa cara que a gente não tem disposição para o bem. Que triste. Essa é uma lamentação que deve nos incomodar, porque a lamentação legítima é aquela que incomoda o espírito levando-o à transformação. Não é reclamar das circunstâncias da vida, não. É aquela, assim, reclamar da nossa condição, da nossa estagnação, aquilo que nos incomoda. Essa é uma lamentação justificável. Estamos falando aqui da lamentação injustificável, essa é a justificável. Mas trazendo para as questões modernas, eu acho que um dos maiores desafios nossos hoje, nessa era virtual, nesse mundo da informação, nesse fluxo alucinante em que nós vivemos no mundo moderno, é a questão da distração. Um dos maiores desafios nossos hoje é foco, é constância, é a que destinar tempo, atenção, energia. Porque a todo tempo nossa atenção é dispersa, coisas nos roubam a atenção, ocupam a nossa mente. Tenho dito em algumas reflexões recentes que a nossa mente hoje ela é um território em disputa. Muitas forças querem tomá-la de assalto. Então, se o espírito não estiver atento no estudo de si mesmo, em estabelecer fortalezas que protejam, né, desse assalto de tantas distrações, de tantos convites, ele vai ser levado pelas ondas. Daqui a pouco ele está sendo arrastado por uma sintonia que ele captou numa rede social, por uma sintonia a que ele se afinizou numa conversa que ele teve. E ele nem sabe por que ele está seguindo naquele rio mental. Porque ele perdeu o controle da corrente da vida, ele não está atento, né? Jesus tem uma parábola em que ele fala justamente disso, do homem que vigia a sua casa. Ele fala, o homem atento é aquele que está ali vigiando a sua casa, para que ela não seja assaltada. É uma parábola de Jesus. Então, estarmos ali às portas da nossa casa mental, atentos, o que nós permitimos entrar, o que não permitimos entrar. Então, acho que esse é um dos grandes desafios e tem tudo a ver, porque se a gente não está atento a isso, nós vamos sendo manipulados, vamos sendo arrastados e levados por essas correntes que geralmente vão desaguar ou no pântano da lamentação, ou no pântano da revolta, ou em algo similar. Né? E aí consome-se tempo, energia, aí frustramos-nos com nós mesmos, com a vida, e aí a vida fica aquele embaraço. Agora, o espírito consciente, ele vai zelar por esse patrimônio precioso. De fato, onde nós moramos? É em Araraquara? É em São Carlos? Não, nós moramos na nossa casa mental. Portanto, não há nada mais precioso pelo que cuidar e zelar do que essa casa mental. Para não deixar com que a lamentação aqui encontre espaço, para não deixar que outras tentações e influências perniciosas nos possam levar a agir em detrimento da nossa própria paz e da nossa própria felicidade. Então, acho que tem muito disso no nosso tempo, esse desafio de autogoverno, de ser senhor da própria vida, das escolhas, daquilo que nós sentimos, do nosso estado mental. Na sua vida, Arthur, no seu comportamento diário, você tem alguma ação que você deixa claro para você mesmo, que você vetou ou que você precisa fazer recorrentemente ou não fazer de nenhum, não no geral, mas algo assim comportamental? Olha, se tem uma coisa que nos últimos anos tenho buscado cada vez mais implementar é isso, não desperdiçar o tempo com aquilo que não edifica. Cuidar do seu tempo. Cuidar muito bem do tempo e daquilo em que investimos o nosso tempo, como o talento mais precioso que Deus nos dá numa encarnação, analisar com muito critério a que destinar o tempo. Porque até em termos de coisas boas,
nós não conseguimos hoje já abarcar tudo. Por exemplo, na doutrina espírita, eu quero ler todas as obras do Chico, todas as obras. Você não consegue mais, é inviável. Então, a gente tem que escolher coisas no que investir. Até dentro do bem, não dá para fazer tudo. Você tem que ter a sua vocação, você tem que sentir qual que é o seu chamado, qual que é a sua proposta e investir aquilo. Porque senão você quer entrar em todas as portas ao mesmo tempo e acaba não entrando em nenhuma, bate com a cara na parede. Então, uma coisa que tem muito a ver com isso, né, com a questão do foco, do critério, é isso que a gente tem buscado implementar. E chegamos na nossa queridíssima editora Clarim. A indicação do livro de hoje é Entre a Matéria e o Espírito, de autoria de Antônio César Perry de Carvalho e Oswaldo Magro Filho. A obra, com cerca de 224 páginas, aborda a relação entre o espírito e a matéria, pesquisando faculdades espirituais sob a ótica de pesquisadores e cientistas. E quem vem, contudo, contar um pouco dessa história é a nossa querida repórter Amanda Évia. Confira! Este livro é para os curiosos. Se eu te disser que Benjamin Franklin, Newton, Einstein e Freud vivenciaram a espiritualidade nas suas descobertas, você ficaria curioso? Pois eu fiquei, e foi por isso que eu adquiri este livro. Creio que por meio dessa leitura conseguimos fazer conexões e entender melhor como a espiritualidade vem atuando no planeta para que possamos ampliar os nossos horizontes de conhecimento e entendimento. Aliás, o mundo espiritual e material se conectam mais do que a gente imagina. Ficou curioso? Você pode comprar e adquirir este livro no site da Casa Editora O Clarim, ou se quiser, venha nos conhecer na livraria física. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine, receba na sua casa ou também seja um assinante digital. Mande lá no WhatsApp 16 99270 6575. Entre também no site www.oclarim.com.br. E a gente agradece hoje e sempre e mais uma vez a ele, Arthur Valadares, que vem até Araraquara, faz o programa presencialmente, tem todos esses esforços. Agradecemos o seu tempo oferecido a nós, que sabemos que é precioso, é uma agenda tão fechada, e a gente sabe toda a energia que você nos demanda, né? nos ajuda aqui no Esferas da Vida. Arthur, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, foi sempre uma imensa alegria. Esperamos que as reflexões de alguma maneira tenham sido úteis aos corações que nos acompanharam, para a gente encontrar cada vez mais motivos na vida para agradecer as bênçãos que Deus nos dá, seja por meio das lutas, seja por meio dos dias mais calmos. Agradecer hoje e sempre e para sempre. Um beijo. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.